Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, meu nome é Amanda Nogueira, tá? Eu vou ser a professora de vocês de Matemática, Ciências e História. Muito prazer em conhecer, espero que vocês aprendam muito comigo e eu quero aprender junto com vocês também, tá? Hoje nós vamos começar o nosso conteúdo com matemática, só para variar, né? Mas o conteúdo agora no início é bem tranquilo. Vocês vão perceber e vão pegar de letra. Bora lá? Então, a gente vai começar aqui com números naturais. Sequência numérica. Gente, os números, eles possuem uma sequência numérica. Essa sequência numérica começa a partir do algarismo 0. Vamos lá. Os números naturais são utilizados em uma contagem para estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. Nós possuímos 10 algarismos, que vai do 0 ao 9. Com esses algarismos, a gente consegue formar qualquer número. A sequência formada pelos números naturais e empregada em todas as situações é do 0, 1, 2, 3 e vai infinito. Nós podemos utilizar o símbolo para representar esse conjunto numérico. O conjunto numérico de números naturais, ele é representado aqui, ó, n igual. E aí a gente coloca o conjunto dos números naturais. Lembrando, os números, eles são infinitos. Não tem fim. Então, não tem como a gente escrever até acabar. Observe que o conjunto dos números naturais começa com o número 0, mas não tem um número final. Por isso, dizemos que eles são infinitos, conforme eu já estava falando aqui para vocês. Então, aqui temos uma sequência numérica. Só que também a gente pode fazer outros conjuntos a partir dessa sequência. Ó, a partir desse conjunto, pode-se estabelecer diversos outros conjuntos infinitos. Nós temos o conjunto dos números pares, por exemplo, conjunto dos números ímpares, conjunto dos números primos, conjunto dos números divisíveis por 2, conjunto dos números múltiplos por 5. Então, gente, como os números eles são infinitos, conforme eu já falei, nós podemos, os divisíveis não, os divisíveis tem até, não, os divisíveis também são infinito porque vai até uma quantidade acima, certo? A função dos números naturais é contar e ordenar. Nesse sentido, vale lembrar que os homens, antes de inventarem os números, tinham muita dificuldade de realizar a contagem e ordenação das coisas. Por quê, gente? O que acontecia antigamente? Os homens, eles tinham um método de contagem deles, né? Como é que era esse método? Tinha o método do nó, eles pegavam uma corda para contar o rebanho. Eles faziam um nó para cada animal que tinha no rebanho. Eles também utilizavam pedras, né? Mas chegou uma hora que começou a ficar muito difícil, com a quantidade crescendo, com o aumento de animais, com o aumento do plantio. Eles começaram a ter dificuldade com isso, né? Até mesmo para uma medida. Os números, eles são usados para as medidas. Há muitos anos atrás, eles utilizavam a medida do pé. Só que o meu pé é diferente, o tamanho do meu pé é diferente do tamanho do seu pé, né? Então, às vezes, para construir alguma coisa, para medir alguma coisa, a contagem era errada. E aí eles conseguiram inventar os números que organizou isso daí. Então, a partir da invenção desses números, né, da descoberta, que inventaram direitinho, eles conseguiram organizar melhor as coisas. E hoje a gente não consegue viver sem número, né? É número para preço, é número para página, é número para a quantidade que a gente precisa comprar de alguma coisa. Então, os números, eles são essenciais na nossa vida e no nosso dia a dia. Representação dos números naturais. Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração normalmente utilizamos, o sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Então vamos lá, nós temos as unidades. Quando chega no 9, e a gente vai do 0 ao 9. Quando chega no 10, nós vamos para as dezenas, né? E aí, quando a gente completa 10 dezenas, nós vamos para as centenas. Quando completamos 10 centenas,
Nós vamos para a unidade de milhar. Então, é aquele famoso quadro valor de lugar que a gente vê desde o primeiro ano, que tem as ordens e classes. A gente vai ver aqui também. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena, tá? Observe. Logo, se possuímos 1000 unidades, nós temos 1 milhar ou uma unidade de milhar. Tanto faz. A gente pode chamar tanto de 1 milhar quanto uma unidade de milhar. 100 unidades, nós possuímos uma centena. 10 unidades, uma dezena. Uma unidade, uma unidade. Aqui a gente pode ver a representação com material dourado, que a gente vê muito no livro, que a gente pode utilizar também, que são aqueles quadradinhos de madeira, né? Aqui vocês podem ver, esse cubo grande, ele representa 1 milhar. Esse 1 milhar, ele pode ser 10 centenas, deixa eu chegar, 10 centenas, 100 dezenas ou 1000 unidades. Aqui essa placa, a gente pode ver, ó, uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades. Então, o cubo representa 1 milhar, 1000 unidades. A placa representa uma centena, 100 unidades. A barrinha representa uma dezena, 10 unidades. E o cubinho, uma unidade, tá? Então, a gente pode formar números também com esses instrumentos. Se eu tiver 2 cubos, 3 placas, 2 barras e um quadradinho, um cubinho, né? Eu vou ter 2321, ok? Valor de cada algarismo em um número. Gente, a partir da posição que esse algarismo ocupa, né? Ele vai ter um valor. Nós temos o valor real dele e o valor referente à posição que ele ocupa. De acordo com a posição que ocupa, o número de cada algarismo tem um valor diferente. Nesse caso aqui, nós temos o número 45.698. O 8, ele equivale a 8 unidades, porque ele está ocupando a casa das unidades. 9 representa 9 dezenas, ou 90 unidades, porque ele está aqui na casa das dezenas. O 6 está ocupando a casa das centenas, então ele representa 600 unidades. O 5, a casa da unidade de milhar, então ele está representando 5.000 unidades. E o 4, na casa da dezena de milhar, ele está representando 40.000 unidades. Leitura de números, ordens e classes. Através do sistema de numeração decimal, cada algarismo de um número representa uma ordem. A sequência começa da direita, indo em direção para a esquerda. Então, ele sempre começa das unidades e vai para as ordens posteriores. Dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, enfim. E é infinito. Podendo ser agrupado de 3 em 3, formando assim uma classe. A partir do momento que a gente forma unidade, dezena e centena, nós formamos a classe das unidades simples. Quando a gente forma unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, nós vamos ter aí as classes das unidades de milhar, ou classe dos milhares. Quando a gente forma unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, nós vamos ter a classe dos milhões, tá? Então, os números eles vão aumentando de classe, mas sempre permanecendo nessa ordem, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Isso facilita para a gente entender como a gente vai ler esse número. Como dito anteriormente, cada classe é composta por até 3 algarismos, divididos em unidade, dezena e centena, assim por diante. Observe o quadro valor de lugar. Aqui a gente está vendo a classe das unidades simples. Ele começa na primeira ordem. A primeira ordem é a ordem das unidades, tá? A segunda ordem é a ordem das dezenas, ok? E a terceira ordem, a ordem das centenas. Aqui nós formamos a classe das unidades simples.
Temos a classe dos milhares, que também é formada por unidade, dezena e centena. Aí, a quarta ordem, ela significa a unidade de milhar. A quinta ordem, dezena de milhar. E a sexta ordem, centena de milhar. Ok? Vamos lá, gente. Ordem de grandeza. O que é uma ordem de grandeza? Vamos acompanhar aqui o que o menino está falando. Atenção! Para separar as classes, agrupamos as ordens dos números de 3 em 3, da direita para a esquerda, o que a gente acabou de falar. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Primeira ordem, segunda, terceira. Quarta, quinta, sexta. E assim por diante. A ordem de grandeza desse número é a dezena de milhar. Por que dezena de milhar, gente? Porque é a maior ordem que ele está ocupando. Então, a ordem de grandeza vai ser sempre a maior ordem. Se fosse um número 235.740, a ordem de grandeza desse número seria a centena de milhar, porque é a maior ordem que ele ocupa. Então, aqui nós temos a segunda classe, a classe dos milhares, que está representando 10.000, e a primeira classe, a classe das unidades simples, que é 859. Então, ó, identificamos a ordem de grandeza do número pela maior casa decimal que ele ocupa, no quadro valor de lugar. Ou seja, se o número de maior valor ocupa a casa das centenas de milhar, a ordem de grandeza desse número será a centena de milhar. Se a casa de maior valor que o número está ocupando é até a centena, a ordem de grandeza desse número vai ser centena. E assim por diante. Agora, gente, vamos praticar. Eu vou pedir para vocês fazerem as atividades do livro de matemática das páginas de 8 a 14. E para casa, as páginas 18 e 19. Lembrando, gente, quem está no online vai fazer tudo. 8 a 14, 18 e 19. Quem está no presencial, nós vamos fazer em partes, porque nós temos aulas mais divididas. Certo? Lembrando mais uma vez, quem está na aula online, a aula ela é dividida ao longo da semana. Por isso que nós deixamos o roteiro de aprendizagem já disponível desde segunda-feira, para que não seja preciso vocês fazerem um dia só. Esse roteiro ele é dividido ao longo da semana, então vocês podem fazer um pouquinho em cada dia. Agora a gente vai dar uma olhadinha no livro para a gente poder ver o que a gente falou agora. Bora lá. Números naturais, a sequência numérica, foi o que a gente conversou. E aí vocês vão fazer essas páginas aqui, que é a página 8 e 9. Vão fazer a representação dos números naturais, que é a página 10 e 11. E aí vocês têm aqui os exercícios. Todos os exercícios estão relacionados ao que a gente viu agora no slide, tá? Tudo que a gente colocou lá no slide está no livro. Está no livro. A gente colocou no slide para facilitar um pouquinho vocês, com uma linguagem mais simples. Mas tudo que vocês virem no livro, vocês vão ver no slide, e tudo que vocês virem no slide, vocês vão ver no livro. Valor de cada algarismo em um número. Vocês também vão fazer essas duas páginas. E vão fazer a página 14, leitura de números, ordens e classes. Ok? 14 e 15, perdão, eu esqueci de colocar lá a 15 também. Mas vocês vão fazer as páginas 14 e 15. Finalizou a página 14 e 15, vai ter o trabalho de casa, que são mais atividades. E aí vocês vão realizar também as atividades das páginas 18 e 19. Lembrando que na nossa aula online de matemática, nós faremos a correção de todos esses exercícios e eu vou reexplicar novamente para quem ficou com dúvida em alguma coisa, tá bom? Então, ó, um beijo, um grande prazer em conhecer vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau!